Esportes no ar, confira os destaques do programa de hoje. Palmeiras goleia Santos por 4-0 no Campeonato Brasileiro. Você também confere. São Paulo empata com Bahia por 0-0 no Morumbi. Corinthians bate Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2-0. Equipe do Atlético Mineiro vence o Flamengo no Independência. Fluminense goleia o Cruzeiro por 4-1 no Maracanã. Tem a vitória do Inter para cima do CSA, a derrota do seu rival Grêmio para o Ceará e tudo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora no Jornal Sport News. Brasileiro, quinta rodada, Pacaembu, Palmeiras passou o trator em cima do Santos, 4-0, belíssima atuação verde, e se não fosse o goleiro do Santos que fez espetaculares defesas, foi um esplendor da equipe dirigida pelo técnico Jorge Sampaoli, a situação poderia ter ficado ainda pior. Gustavo Gomes abriu o placar para o Verdão aos 6 do primeiro tempo, o Palmeiras dominou toda a partida, teve as melhores chances. Foi um massacre do Palmeiras. O Santos, que normalmente é uma equipe ofensiva contra qualquer adversário, não foi nessa partida. Deixou o Palmeiras com muito espaço, Palmeiras jogando em casa, e o Palmeiras realmente deu um show de futebol, atacando muito bem. O Daverson também marcou gol. O segundo aos 18 do primeiro tempo foi um massacre. O Santos ficou totalmente desestabilizado, esperando o Palmeiras. Mesmo assim não aplicou sua filosofia ofensiva, teve poucas chances. Agora, o Santos também tem um bom ataque, um ataque muito eficiente, que nessa partida não foi, mas quando a equipe do Peixe chegou ao ataque, conseguiu belíssimas chances. Foram duas chances, Fernando Praz teve que trabalhar em ambas. Foi um belíssimo jogo do Palmeiras, que vai ficar na memória do torcedor palmeirense. E o Palmeiras ali mantendo as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Teve muita velocidade, muita competência nessa partida para dominar o jogo, manter um padrão durante toda a partida e realmente liquidar o Santos no Pacaembu. E Johan, aos 42 do segundo tempo, marcou o quarto gol alviverde, massacrando o Santos no Paulo Machado de Carvalho. Depois dessa, o Sampaoli tem que rever seus conceitos. O Santos vai de mal a pior na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, idem, precisa melhorar. Venceu o Vasco por 3-0 na quarta rodada, levou 4. E o Santos tem esse costume. Percebam, o Santos vai indo muito bem na temporada, apesar de, no geral eu tô falando, apesar de não estar indo muito bem no Campeonato Brasileiro, ter perdido o Paulista. Agora, toda vez que o Santos perde de goleada. Perdeu do Ituano, 5. Perdeu pro Palmeiras, 4. É impressionante. Toda vez que o São Paulo perde, ele perde de uma margem inacreditável. Então a defesa do Santos tem que ser melhor consolidada. E eu fico pensando, se não tivesse um goleiro competente como é o Vanderlei, o que ocorreria no Paulo Machado de Carvalho na noite de sábado? Um massacre maior do que já foi. O Santos virou saco de pancadas em pleno Pacaembu. Palmeiras deu um show. Realmente o Felipão conseguiu agrupar a equipe, fazer com que a equipe jogasse bem. Os últimos 2 jogos vem sendo excelentes. 6 pontos conquistados de maneira muito bonita, jogando um belíssimo futebol. E realmente, Palmeiras vinha ganhando, mas não vinha convencendo. E agora, sob o comando do Felipão, nesses últimos jogos, vem ganhando, convencendo, jogando um futebol bonito. E tá de parabéns todo o coletivo do Palmeiras. O Santos tem que se ligar. Não pode virar um novo Corinthians e depender apenas do goleiro para ser o seu sistema defensivo. Ficou assim, no Pacaembu, Palmeiras passa o trator para cima do Santos, 4-0. Do técnico Luiz Felipe Scolari falando após Palmeiras 4-0 no Pacaembu. Dentro de uma equipe, eles completam algumas características que outros jogadores não têm, e por isso a equipe se torna uma equipe realmente de futebol compacta, organizada. E o que é que, sobre a repetição, foi porque joga no domingo e tem a semana toda para trabalhar. Se eu entendo que aquele grupo deve ser preservado, eu coloco em campo, porque não vai precisar nenhuma modificação em termos físicos, em termos técnicos. A gente olhando a equipe contrária, como é a equipe do Santos, entendemos nós que poderíamos jogar dessa forma.
Felipe, aqui. Hoje a gente viu o Palmeiras super intenso, várias oportunidades e gols aconteceram com bolas roubadas no ataque, marcação começando lá no ataque, do ataque para a defesa, claro, gol de bola parada. Naquilo que você gosta e entende de futebol, foi uma das partidas mais eficientes desse Palmeiras? Eu acho que foi eficiente no sentido de aproveitar as oportunidades que criou. Não tenho os dados agora aqui, mas provavelmente nós criamos umas 6, 7 chances de gol e olhe lá, e a gente fez 4 gols. Não aproveitou muito bem as oportunidades. Isso é uma coisa que a gente vinha trabalhando e não vinha conseguindo. E quando a gente tem 2 semanas que nós tivemos para trabalhar, o grande trabalho do Paulo, o grande trabalho do Carlão é organizar essa equipe para que chute um pouco mais, para que acerte um pouco mais, e parece que a gente está conseguindo alguma coisa. Boa noite, Felipão. O jogo de hoje reuniu você e o São Paulo. Os jogos foram de seleção do Brasil contra a seleção Brasileiro, quinta rodada. Fluminense goleando o Cruzeiro, hein? Jogão no Maracanã. E vamos conferir os gols dessa maravilhosa partida. Fluminense foi melhor, o Maracanã muito vazio, né? Eu acho que é impressionante como o Maracanã não recupera os grandes públicos que tinha por conta dos horários que os jogos são realizados. Mas tudo bem. Fluminense abriu o placar em escanteio batido. E o camisa 33 colocou de cabeça a bola no fundo da rede. Fluminense dominou a partida, teve as melhores chances. Cruzeiro só começou a ameaçar no segundo tempo. Parece que o Mano Menezes deu uma chacoalhada na equipe e a equipe voltou melhor, indo para cima da equipe do Fluminense e conseguindo boas chances, conseguindo colocar o Fluminense em situação complicada e na sua melhor oportunidade soube aproveitar. Fluminense fazendo 2-0, inversão de bola. Camisa do número 2 bateu pro gol, a bola desviou, entrou no meio da grande área e o camisa de número 16 colocou pro fundo da rede. E veio o Cruzeiro na sua melhor chance na partida. Cruzamento na área, a bola passou por todo mundo. Camisa 29 do Fluminense não cortou. E o Cruzeiro marcou o seu único gol na partida. Robinho aos 3 minutos da etapa complementar. E aí parecia que o Cruzeiro ganharia um gás na partida que não tinha até aquele momento, mas não foi isso que ocorreu. O Fluminense ficou mais motivado a conseguir uma boa vantagem no placar e, diferentemente do que se imaginava, o Cruzeiro sequer trancou, não criou mais chances como vinha criando no início da segunda etapa. E aí o Fluminense voltou a ter uma boa vantagem. João Pedro, que foi o grande destaque da equipe aos 35 da etapa complementar, colocou para o fundo da rede, fazendo 3-1 para o Fluminense. E o Cruzeiro vai de mal a pior no Brasileirão, hein? Muito ruim as atuações da equipe do Cruzeiro. E mais uma vez goleado no Brasileirão. E o Fluminense de novo com muita técnica. Melhor jogo do Fluminense até aqui, criando boas chances. O Ganso também criou. A equipe dominou a partida, teve posse de bola. Ataque muito rápido e articulado. E João Pedro de novo fez o gol do Fluminense. Ficou assim, Fluminense 4, Cruzeiro 1 no Maracanã. Hoje o Fluminense teve bastante posse de bola. Coletivo do técnico Fernando Diniz falando após Fluminense 4, Cruzeiro 1 no Maracanã. Campeonato Brasileiro. Primeiramente, boa noite. Estou feliz porque o time conseguiu produzir as chances criadas em gols. Mas eu fiquei muito contente com a equipe também na quarta-feira, pelo domínio que teve. Na realidade, hoje o Cruzeiro ele até equilibrou mais um pouco o jogo do que foi na quarta. Mas o futebol é assim, né? Às vezes as bolas entram, às vezes as bolas não entram. E hoje entraram 4. E contra um time que a gente sabe que é muito bem treinado pelo Mano, que é uma das grandes referências do país como treinador que a gente tem. E que prima por um sistema defensivo muito bem elaborado e consistente. Fazer 4 gols, a gente tem que ficar bastante contente mesmo, porque foi diante de um adversário muito duro. Boa noite, Diniz. Boa noite. Rodrigo Santana, da Sport TV. Diniz, um resultado magnífico aqui no Rio de Janeiro contra o Cruzeiro. Esse resultado de hoje fortalece muito mais, vai com uma moral altíssima para o jogo decisivo da Copa do Brasil em Minas? Como fica a equipe? Fortalece sabendo trabalhar, tem que fortalecer, só isso. Tem que ter pé no chão. A
A gente jogou algumas partidas muito bem. Contra o Botafogo era pra gente ter ganho a partida. A gente teve um amplo domínio, não ganhou. E hoje as bolas entraram e a gente fez um placar elástico. Mas a gente tem que continuar trabalhando muito forte para poder trazer alegria para a torcida, a gente subir na tabela de classificação. No caso da Sul-Americana, a gente fazer a primeira partida e tentar ao máximo fazer um bom resultado em casa. Mas ter bastante pé no chão. E agradecer mais uma vez o torcedor, que eu acho que a torcida está jogando efetivamente com o time e o torcedor do Fluminense merece bons dias por tudo que já vem passando nesses últimos anos. Boa noite. Parabéns pela vitória. Brasileiro, quinta rodada no Independência, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Na raça, o Galo conquista uma vitória muito importante para a sequência no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha tudo para ganhar. Olha que coisa medíocre. Meu Deus do céu. O Galo abriu o placar com Casares aos 27 do primeiro tempo. Mostra o replay de novo aí, com imagens da TV UOL. Olha para isso. O jogador do Flamengo foi chutar, perdeu a bola e deu origem na cara do gol. Deu origem ao gol da equipe do Atlético Mineiro. Erro grotesco. O Flamengo tem mais time que a equipe do Atlético, que vem conseguindo bons pontos, apesar de ter perdido para o Palmeiras. Ganha do Flamengo, que também é forte candidato ao título. E o artilheiro Bruno Henrique, com muita técnica, empatou aos 30 do primeiro tempo. Agora o Flamengo poderia ter ganhado. O empate já ficaria até de bom tamanho. O Galo é uma equipe muito forte dentro de casa. Tinha time para isso. Jogou bem, criou oportunidades. Agora, erros como no gol do Casares e deixar escapar uma vitória entre os dedos, como deixou escapar no segundo tempo, é inadmissível para uma equipe que quer ser campeã brasileira. Galo bateu o lateral. Jogador do Flamengo afastou. E o gol do Xará, o primeiro minuto do segundo tempo. Também erro. É intolerável. 2 gols do Galo foram originários de cenas patéticas que os jogadores do Flamengo não conseguem dominar uma bola de cabeça, não conseguem dar um chute sem resvalar. Tava na cara que a bola ia resvalar no jogador do Galo, né? Pelo amor de Deus. Boa noite. Coletivo do técnico Abel Braga falando após Atlético Mineiro 2, Flamengo. Impressionante, hein, Abel? Só tô ouvindo falar de derrota do Flamengo aqui. Diferente do que você tomou depois ali do segundo tempo, quando você colocou os atacantes, né? E aí acabou não saindo o gol, o Flamengo sai derrotado, tendo jogado com a menos. Na avaliação que você faz, você teria feito alguma coisa diferente nesse jogo hoje? Não, sinceramente, eu não consigo entender onde você quer chegar. Porque o Atlético tirou um atacante que joga enfiado, que puxa a velocidade, e ficou jogando com meia, sem um homem de referência. Então, para que eu vou ficar com 2 zagueiros? Para marcar quem? Se eles não tinham ninguém. Fiz e faria novamente tudo o que eu fiz. A grande coisa é que nós sofremos de uma maneira um tanto quanto estranha, né? 2 gols. Um gol aos 2 minutos do segundo tempo moralizou muito a equipe deles. Nós custamos a entrar na partida. E depois foi aquilo, né? 18 escanteios, não sei quantos chutes a gol. Mas o que nós mais sentimos é que hoje nós estamos decepcionados exatamente como nosso torcedor. Nós vimos de um resultado muito bom, onde tivemos uma atuação segura, muito boa na quarta-feira. E 2, 3 dias depois você tem uma atuação que fugiu nossos padrões de normalidade. Abel, você tentou, lançou mão de atacar. Campeonato Brasileiro, quinta rodada na Arena da Baixada. Atlético Paranaense 0, Corinthians 2. O Corinthians não jogou nada bem. A equipe dirigida pelo técnico Fábio Carille abriu o placar com um gol de Wagner Love de cabeça aos 13 do primeiro tempo. O jogo foi muito fraco tecnicamente. 2 equipes muito ruins até o primeiro tempo. Agora o Atlético Paranaense teve as melhores chances. No segundo tempo, a equipe do Furacão massacrou o Corinthians, mas não foi efetiva. E o Corinthians foi.
Pedrinho aos 46 da etapa complementar ampliou e chancelou a vitória corintiana. 2-0 na Arena da Baixada. Gol também de cabeça, hein? Belíssimo gol. E o Corinthians mais uma vez vence, mas não tem um bom desempenho. O desempenho na Arena da Baixada foi horrível, mas o que importa em campeonato de pontos corridos é a vitória. E a vitória o Corinthians teve, agora jogando muito mal. E jogar dentro da Arena da Baixada é muito difícil. E o Corinthians jogou muito mal, mas conseguiu fazer os 2 gols. Coisa que o Atlético Paranaense, jogando esmagadoramente melhor, principalmente depois do gol do Wagner Love, não conseguiu fazer. O Atlético teve mais posse de bola. De certa forma, jogando em casa é melhor que o Corinthians. Mesmo assim, não conseguiu dar um empate. E a equipe do Atlético Paranaense sai com a derrota acachapante de dentro de casa. E normalmente não perde dentro de casa. É muito forte dentro de casa. Perdeu para o Corinthians. Perdeu jogando bem. Agora o importante era ter empatado. Porque a equipe do Atlético Paranaense jogou muito melhor. E deu espaço para o Corinthians no primeiro tempo. E quando o Wagner Love abriu o placar, foi pura sorte. Porque nenhuma das equipes estava chutando ao gol. O jogo estava muito fraco tecnicamente. Apenas toque de bola, nada de produção, posse de bola quase a mesma. E equipes muito improfícuas. Mas o gol do Wagner Love abriu uma nova fase na partida. Futebol é assim. Quem sabe aproveitar melhor as oportunidades consegue se sair melhor. E a equipe do Corinthians soube aproveitar melhor as oportunidades. Teve pouquíssimas, mas soube aproveitar. Fez o gol do Wagner Love, segurou o resultado. Atlético Paranaense fez uma pressão muito grande, perdeu gols inacreditáveis. Castro salvou muitas vezes o Corinthians. E no final o Pedrinho coroou a péssima atuação do Corinthians, mas que foi marcada pela boa defesa e pelo ataque eficiente. E aí o gol do Pedrinho na Arena da Baixada. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Quinta rodada do Brasileirão. Timão consegue 3 pontos importantíssimos fora de casa. Queria falar em relação à camisa 9. Coletivo do técnico Fábio Carilli falando após Corinthians 2, Atlético Paranaense 0 na Arena da Baixada. Mostrou aquele potencial que mostrou no começo da temporada. Bozelli, você deu uma sequência, talvez não mostrou tudo aquilo que ele tem para mostrar pela carreira dele. E o Wagner Love deu muito certo jogando como 9. Hoje, mais uma vez, fez gol como 9. Depois que o Gustavo entrou em campo, o Love foi mais uma vez deslocado. Você está convencido que o Love é o cara certo para ter uma sequência nessa posição, ou com a volta do Gustavo ele será o seu titular mais uma vez? Vou falar de momento. Toda vez que o Wagner não jogou de 9, jogou perto, a gente teve um poder ofensivo maior, a gente incomodou mais o adversário. Optei por iniciar com ele hoje de 9. Mas eu sei que eu posso usar o Love em 4 posições. O Gustavo foi muito guerreiro naquela fase final do Campeonato Paulista, onde ele jogou com um probleminha, jogou com uma lesão. Mas é o jogador, é o nosso artilheiro do ano aí por enquanto, e quando ele estiver bem ele vai ter uma sequência. Carilli, ainda sobre o Wagner Love, além do gol, ele teve uma participação importante, voltou, teve uma bola pro Vital ali, outra chance que ele criou, se movimentou bastante. Queria que você comentasse a participação dele no jogo e também as finalizações, 23 finalizações do Atlético Paranaense, 4 do Corinthians. O Corinthians foi mais eficiente hoje. Mas jogar aqui, essa questão de a gente terminar melhor as jogadas, ela passa muito pela adaptação. A gente já está tendo problemas normalmente na questão de finalizar, independente de onde jogar. E aqui eu sei que toda vez que o Corinthians veio aqui, eu lembro em 2017, no Brasileiro, gol do Giovanni Augusto, a gente também teve dificuldade para jogar, e com isso você passa a ter menos chance de finalizar. Números, tem horas que são importantes, tem horas... Campeonato Brasileiro, quinta rodada no Beira-Rio, o Internacional bateu a equipe do CSA por 2-0. Vamos ver os melhores momentos e os gols da partida. O Inter, que inclusive teve gol anulado, mas jogou bem, dominou a partida no Beira-Rio, conseguiu uma vitória tranquila e vai conseguindo pontuar muito bem no Campeonato Brasileiro. Nonato abriu o placar da equipe colorada aos 37 do primeiro tempo. Impressionante a força do Inter dentro do Beira-Rio.
é indescritível. O Nonato em grande fase, o Inter em geral em grande fase. Nonato, Guerreiro, Nico Lopes, o Internacional brilhando sob o comando do técnico Odair Helma. Agora você vai ver o segundo gol da equipe colorada. Direto do Beira-Rio, Inter que dominou a partida. Venceu o CSA e venceu muito bem. CSA nem teve oportunidade de melhorar na partida, nem na segunda etapa. CSA foi totalmente dominado. Edenilson marcou o segundo gol do Inter aos 19 do segundo tempo. No Beira-Rio, ficou assim, Inter 2, CSA 0. Campeonato Brasileiro em São Januário, hein? Vasco 1, Avaí também 1. Jogando em São Januário, jogando em casa, jogando fora de casa, a equipe do Vasco não consegue sair do buraco no Campeonato Brasileiro. Entenda-se, não consegue vencer. E o Avaí, fora da ressacada, conquista um bom resultado na luta contra o rebaixamento. Ricardo abriu o placar para o Vasco aos 36 minutos. Vamos rever o gol do Ricardo. O Vasco abriu o placar, saiu na frente, mas o Vasco sempre sai na frente. Não consegue manter o resultado. O resultado a equipe não consegue manter. Veja aí. E o gol do Avaí. Na etapa complementar, levantamento na área, o gol do Avaí. Hein? Gol do Avaí no último minuto da partida. 49 da etapa final. O Avaí consegue o resultado espetacular fora de casa. Vasco 1, Avaí 1. O Serra Dourada, Campeonato Brasileiro. Lembrando que Serra Goiada é Goiaba, Serra Dourada é em Goiás. Campeonato Brasileiro, quinta rodada, Goiás derrotou o Botafogo por 1-0. Vejamos o gol da partida, levantamento na área do camisa 6 e um gol de cabeça do Kaique aos 41 da etapa complementar. Ficou assim no Serra Dourada. Goiás 1, Botafogo 0. Campeonato Brasileiro, quinta rodada, na Arena Condá, reduto da Chapecoense, a equipe foi derrotada, perdeu para a equipe dirigida por Rogério Ceni, o Fortaleza. Quem abriu o placar foi Rildo aos 12 da etapa inicial para a equipe da casa, para Chapecoense. Olha, impressionante, hein? Chapecoense realmente leva uma virada acachapante da equipe do Fortaleza, que jogando fora de casa contra a Chapecoense na Arena Condá é muito difícil de se obter uma vitória, ainda mais fazendo 3 gols e saindo atrás. Marcinho aos 38 da etapa inicial deixou tudo igual. Chapecoense 1, Fortaleza também 1. Vamos rever o gol do Marcinho, cruzamento na área, ele entrou na pequena área de carrinho e colocou para o fundo da rede. Agora vamos ver os gols da segunda etapa. Lançamento na área, a bola chegou. E um belíssimo golaço também do Marcinho, que brilhou o Marcinho nessa partida. A atuação dele foi esplendorosa, hein? Ele brincou de jogar no final do primeiro tempo e durante toda a etapa complementar. Ele virou pro Fortaleza e no final pro gol! O Osvaldo aos 19 do segundo tempo para fazer a virada do Fortaleza. 3-1 para cima da equipe da Chapecoense. Para cima da equipe. Brasileiro, quinta rodada no Morumbi, São Paulo 0, Bahia 0. Nessa partida, jogando em casa no Morumbi, reclamaram da expulsão do Toró, mas ele foi muito bem expulso. A falta que ele cometeu foi inacreditável. O Toró tem muito talento, é um bom jogador, é rápido. Primeiro, ele tem que tocar mais a bola, ser menos fominha. E segundo, não pode fazer lances desleais como o que ele fez. A arbitragem foi exemplar e o São Paulo não tem do que reclamar. Expulsão bastante justa. O Bahia jogou melhor que o São Paulo no Morumbi, isso não deveria ocorrer, apesar de o jogo ter sido bastante disputado na primeira etapa. Boas chances para ambos os lados. Mas o goleiro Thiago Volpi teve que trabalhar um pouco mais, como vocês estão vendo, nos melhores momentos da partida. Para o Bahia foi um excelente resultado. São Paulo ganhou do Flamengo dentro de casa no Morumbi, entre outros bons resultados. Dentro de casa, o São Paulo é muito forte.
mas não fez a partida que a gente esperava. O Bahia sai com um bom resultado e jogando bem, eu diria que até jogando melhor que o São Paulo, porque mostrou capacidade de criação que o São Paulo não conseguiu fazer, mesmo tendo um bom percentual de posse de bola. Mas no geral foi uma partida bem disputada, com muito calor na capital paulista. E você vendo os melhores momentos da partida. No segundo tempo até que o São Paulo melhorou. Viu que precisava melhorar a criação. O técnico Cuca colocou uma equipe mais ofensiva para frente. A equipe ganhou velocidade com a entrada do Toró, que foi muito bem na partida, exceto os lances que ele foi desleal e principalmente o que ele foi expulso, porque ele já tinha amarelo na verdade, né? São Paulo melhorou muito no finzinho da segunda etapa. Começou a jogar muito bem, dominar a partida. Mesmo assim, não conseguiu fazer o seu gol. Pelo que jogou no segundo tempo, São Paulo mereceria a vitória. Mas pelo que jogou no primeiro, não. Primeiro tempo, o Bahia foi um pouco melhor. E no segundo tempo, esmagadora superioridade da equipe do São Paulo. Pouquíssimas chances da equipe do Bahia. Ficou assim, São Paulo poderia ter conseguido um resultado melhor para se manter ali entre os primeiros colocados do Brasileirão. Não conseguiu. Para o Bahia, foi um excelente resultado no Morumbi. Nico Cuca falando após São Paulo 0, Bahia 0 no Morumbi. Você, pelo menos, se mostrou bastante agitado desde o começo da partida. E depois sobre os lances capitais que envolvem a arbitragem e o árbitro de vídeo, por favor. Bem, o desempenho, lógico que não foi satisfatório, não foi o ideal, não foi o que nós nos programamos para fazer, né? Mas aí entra circunstâncias que ocorreram no jogo, né? O Bahia marcou muito bem, time reativo, né? Que passa a linha da bola, tem 3 volantes que marcam muito bem, dobraram a marcação nos lados do campo, no Antony e no Toró, e nos faltou na primeira etapa mais movimentação, nos faltou mais aproximação, ter 3 ou 4 jogadores para tabelar. E em alguns momentos nos faltou a referência, que muitas das vezes se você não consegue em toques, você tem uma bola longa, você tem um pivô para fazer isso e nós não nos encontramos, né? Em virtude disso, tivemos poucas chances, ainda demos uma bola na trave, uma outra chance num primeiro tempo muito pegado, assim, com poucas oportunidades, o Bahia também tendo poucas oportunidades. Vem para o meio tempo que a gente pensa, vamos dar um dinamismo maior, vamos fazer a equipe ficar mais leve, ter uma rotatividade maior. Então nós pusemos o Toró de centroavante para ser o homem da velocidade em lançamentos diagonais curtos, que era o que o jogo oferecia. Trocamos o lado do Antony, que estava bem marcado ali com o Elinho, que entrou nos primeiros 15 minutos bem, depois foi se perdendo. Pusemos o Tietê para conter os contra-ataques que nós estávamos levando lá pela direita, fortificamos aí o meio e nos 15 minutos do segundo tempo o time reagiu bem. A gente já tinha finalizado 5, 6 vezes a gol até a expulsão do Toró, né? Antes da expulsão nós tivemos um lance que nós... O Castelão, outra derrota do Grêmio, hein? Situação da equipe dirigida por Renato Portaluppi começa a ficar muito complicada. Equipe é vice-lanterna do Brasileirão. Ceará venceu em casa, como sempre, né? Ceará muito forte dentro do Castelão. Ricardinho abriu o placar aos 10 minutos da etapa inicial. O Grêmio jogou muito mal, mais uma vez muito mal. E fora de casa vem jogando muito mal. E acende o sinal amarelo na equipe, porque estamos na 5ª rodada. O Grêmio vai de mal a pior, não consegue vencer, não apresenta a boa atuação que teve no Campeonato Gaúcho e aqui está tendo agora, a partir de agora, na Copa Libertadores. Então a situação fica preocupante. O Michel fez o gol contra os 23 da etapa inicial, 23 minutos fora de casa, tá levando 2-0 e ainda mais com um gol contra, aí não dá, né, Grêmio? Aí não dá. E o Portaluppi vai ter que dar um jeito nessa equipe, porque 19º colocado é uma vergonha para o Grêmio. Do mesmo jeito que foi uma vergonha o Inter ser rebaixado, é uma vergonha o Grêmio estar na zona de rebaixamento. A mesma maneira que é uma vergonha o Vasco ser lanterna no Campeonato Brasileiro. São equipes grandes do futebol brasileiro. Everton, aos 30 minutos do primeiro tempo, diminuiu, mas ficou assim. Ceará 2, Grêmio 1 no Castelão. Se alguém
acho que o Grêmio não vai decolar. Coletiva de Renato Portaluppi, hein? Falando após Ceará 2, Grêmio 1. É lógico que eu não estou satisfeito, né? Pela colocação do Grêmio na tabela. Mas, mais uma vez hoje, infelizmente, os primeiros minutos nós não entramos focados do jeito que deveriam ser entrados. E tomamos 2 gols. Depois, atacamos o adversário o tempo todo. O adversário só se fechou. Conseguimos fazer ainda um gol no primeiro tempo. Não conseguimos o empate, pelo menos no segundo tempo. É isso que acontece. Bola pra frente. Renato, Jovem Pan News Fortaleza. Última vez que ocorreu o encontro entre Ceará e Grêmio, eu lembro que você bem ressaltou realmente que apesar da vitória do Grêmio, o Ceará Sporting Clube jogou bem e, de fato, a vitória do Grêmio foi merecida. Hoje, a derrota do time gaúcho realmente teve o merecimento do Ceará Sporting Clube, na sua opinião? Tirando os méritos do Ceará, mas o Ceará achou os 2 primeiros gols. Depois o Paulo Vitor assistiu a partida. Nós tivemos poucas chances, mas tivemos mais do que o Ceará. Então acredito que o resultado mais justo seria o empate. Mas não adianta de ficar aqui falando do resultado mais justo seria o empate. Nós perdemos o jogo e ponto final. O Ceará venceu, fez 2 gols, nós fizemos 1. Nós perdemos a partida. Isso tem se repetido, Renato, nesses jogos, né? E você tem dito nas entrevistas, de repente faltou foco, depois o time pressionou, criou oportunidades e acabou cedendo o resultado. Você fez essa detecção, tá bem clara que você já fez, né? Especialmente na questão do foco. Como é que você vai fazer para que isso só assim entrar na cabeça dos jogadores, enfim, mas para que o time tenha foco, né, e não acabe pecando no começo dos jogos e deixando os adversários abrirem vantagem? Já é difícil fazer gol, né? É o que eu falo para eles. E vocês saindo atrás, então fica muito mais difícil, né? Então nós saímos apenas na frente do Fluminense e do Avaí, e o restante